Boa noite a todos. Para nós sempre é muito bom estar com vocês e entendermos esse projeto maravilhoso que é Projeto de Saúde Familiar Timol. O seu Francisco sempre nos explica primeiro sobre os benefícios físicos e como a água age no organismo, e depois, no final, eu falo da parte financeira. Justamente é o que a Lucielda estava falando: se você não tem dinheiro, você sai vender Timol, você já volta com o dinheiro. Impossível você sair com o objetivo de vender e voltar sem dinheiro, tá certo? Vocês vão entender como você pode ganhar não só 3.350 na semana, como você pode ganhar até 13.400 na semana. É só você querer, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Seu Francisco, a sala é sua. Muito obrigado, gente, por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Então, nós vamos iniciar novo a nossa reunião de hoje, que vai ter muita coisa interessante para nós falarmos. Então, vamos lá. Aqui. Nós sempre iniciamos com essa imagem. Esse slide é muito interessante, que nos mostra várias situações delicadas. Por exemplo, esse senhor que aparece aqui, de blusa vermelha, ele tem os objetos fotográficos na mão para poder bater fotografia, mas veja bem onde é que ele está. Está no topo de uma colina, de um monte, de uma montanha. Ele está assistindo o nascer do sol por cima das nuvens. Então, gente, é necessário ter bastante disposição e saúde física. É um dos fatores que nós vamos ver hoje. No lado, nós temos uma outra imagem também, que tem um mar maravilhoso, tem uma praia fabulosa, os edifícios assim modernos, automóveis último modelo, aeronaves. Então, essa ali nós vamos ver a saúde financeira. Vocês observaram aqui nós temos então duas saúde, física e financeira. Nós vamos iniciar com a saúde física. Aí nós podemos assim falar em alto e bom som. A oportunidade da sua vida chegou. Quando nós falamos da saúde física, existem sempre uns pormenores que podem atrapalhar um pouquinho a vida da gente. Veja só, essa menina aqui, ela está comendo uma comida industrializada. Boa comida. Só que tem um detalhe, é uma péssima nutrição, porque é tudo ácido. Então ela está deixando o corpo dela ácido, o sangue também, e ainda por cima ela está tomando refrigerante. Veja, o refrigerante, ele é muito interessante, é bom, só que ele é nocivo para nós. Um copo de refrigerante, nós temos que tomar 10, 20, 30, 32 copos de água ionizada para poder eliminar os efeitos nocivos do refrigerante. Deixa o nosso corpo mais ácido, o nosso sangue mais ácido. E por falar em acidez, mas tem um detalhe ainda aqui no lado que é bom da gente observar. Aqui tem esse senhor passando defensivo nas fruteiras. Defensivo faz parte dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles têm uma carência para ser respeitada. Nós temos certeza que os colonos, os produtores, respeitam a carência. Tanto esse que está passando defensivo nas fruteiras, como os produtores de produtos. Só que tem um detalhe, gente. A água da chuva, quando a água bate, ela cai nas fruteiras, cai na lavoura e leva para o lençol freático sem respeitar a carência. E quando nós tomamos água, estamos tomando os malefícios desses produtos. Por isso que é necessário nós cuidarmos muito com a água, que nós vamos ver quais os benefícios que nós temos que tomar. Mas por falar em acidez, em 1931, um médico cientista alemão ele ganhou o prêmio Nobel, o prêmio Nobel, o Nobel de Medicina, por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido. O nome dele é Otto Eschenbach. Então, o sangue ácido é a acidose. E também a diminuição do oxigênio do sangue, que é a hipóxia. A hipóxia é isso que levou muita gente a óbito nessa pandemia que nós estamos ainda enfrentando. Isto em 1931. Em 1954, os cientistas descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias.
E o que é um radical livre defeituoso? Nada mais é do que um átomo do oxigênio mal formado que falta um elétron. E eles querem se completar. O que eles fazem, então? Eles vão na célula boa, se aderem na célula boa, extraem o elétron da célula boa e eles completam. Só que a célula sem o elétron, acontece isso aqui, olha. Aqui, então, eles aderem à nossa célula, extraem o elétron, e a nossa célula sem o elétron acontece assim, olha. Deixa uma lacuna justamente onde que entram as patologias. Porque o nosso corpo produz 4 radicais livres positivos, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e a apoptose. Isso ali, gente, é muito importante. É muito importante. Veja aqui, ó. Imunidade, cicatrização, coagulação e apoptose. Veja a pele que bonita, jovial. Só que os radicais livres defeituosos, eles são negativos, negativos. Então, eles extraem o elétron dos positivos e veja como é que fica a pele, olha, toda enrugada, dá a impressão de uma pessoa de 80, 90 anos, onde a idade não tem nem 30. Com isso vai acontecer, então, o envelhecimento precoce, a mutação do DNA, a destruição da membrana lipídica e também a entrada das patologias. Tudo isto, gente, é muito nocivo para nós. E o que nós podemos fazer isso ali? Nós falamos das águas, queríamos analisar um pouquinho das águas. Preste bem atenção o que essa engenheira química, diretora química, falou sobre as águas. É um trabalho feito por uma série de redes municipais, que é muito interessante nós vermos isso ali. Só preste bem atenção, gente, que isso ali é fundamental para nós. As amostras de água foram coletadas entre março e novembro de 2018 em 100 municípios do estado. Segundo o levantamento, 22 cidades recebem água com resquícios de agrotóxicos. Rio do Sul é a que tem mais substâncias, 7 no total. Para a doutora em engenharia química, que analisou os resultados das amostras e produziu um diagnóstico que foi apresentado esta semana em um seminário no Ministério Público, a situação é muito mais grave do que se imagina. É bem pior do que parece, é isso que eu queria dizer. Bem pior, porque se for analisar mais substâncias, vai encontrar mais coisa perigosa na água de todos os municípios. Quem está achando que não apareceu, o seu município está tranquilo, não. Pode saber, todo mundo tem que estar preocupado que todas as águas estão poluídas. Se testassem tudo, eu te garanto, não ia ter um município de Santa Catarina sem agrotóxico na água. Mesmo com o tratamento de água feito pelas empresas de saneamento, os pesticidas não saem, segundo a engenheira química. A empresa de saneamento faz o procedimento padrão, só que esse procedimento padrão não consegue tirar da água os poluentes orgânicos, que são esses aí, são os agrotóxicos, e tem outros também que esse estudo não envolveu ainda. Segundo o Ministério Público, de 17 princípios ativos de pesticidas encontrados na água aqui no estado, 7 são proibidos pela União Europeia. Por que proibiram na Europa? É porque os riscos não compensam o lucro no uso, entendeu? Lá existe alguém que defende a saúde das pessoas. Lá alguém interpretou que aqueles riscos, aqueles danos à saúde não são aceitáveis. Por que no Brasil a gente deixa vender coisa que os outros proíbem? Hoje o Brasil é a maior lixeira química do mundo. Proíbe na China, manda para cá. Proíbe na Europa, manda para cá. Todo mundo manda para cá o que foi proibido lá. Se faz mal para os europeus, será que não faz mal para a gente? Os nossos bebezinhos são tão resistentes que não vai fazer mal para eles? As pessoas daqui não adoecem? É uma vergonha. 30% do que é permitido no Brasil, 30% do que é permitido no Brasil é proibido na União Europeia. Para a especialista, a presença de produtos tóxicos na água pode estar relacionada a problemas de saúde e doenças graves, como o câncer, por exemplo. Todo mundo sabe que o câncer é uma epidemia. É a segunda causa de morte no Brasil. Todo mundo sabe que as crianças estão cada vez com mais problema, hiperatividade, obesidade, problema de tireoide. A população está sofrendo os efeitos da poluição. Mas ela não sabia, até agora, que isso podia estar vindo na água. E está vindo na água, no ar, nos alimentos. O que falta? Falta a gente conhecer o problema para reagir. Segundo Sônia, o problema já existe há muito tempo, mas só agora teve repercussão. Ela sugere que as autoridades se mobilizem para proibir aqui o uso de substâncias que não são mais permitidas em outros países. Crime contra a nossa saúde, isso não se aceita.
Sabe qual é o problema? Que geralmente a gente fica desesperado, a gente fica louco estudando isso na academia, a gente tenta divulgar e ninguém dá bola. Graças a Deus que dessa vez apareceu na mídia e as pessoas realmente levaram um susto. Que bom! Que bom! Tem que pegar esses deputados, esses senadores, esse povo todo e botar uma lei no Brasil que não pode vender o que é proibido em outro lugar. Simples assim. Se não serve para eles, não serve para a gente também. Então a gente tem que acordar e começar a mudar. A gente tem que lutar pela saúde das nossas pessoas, das nossas crianças. A gente tem que começar a lutar, exigir legislação mais decente para nos defender. Maravilha no trabalho. Explicou direitinho o que na realidade acontece. A Timor, baseando nesse problema que nós estamos enfrentando, eles têm procurado de solucionar esse problema. Só vou deixar bem claro, gente. Os filtros vai filtrar a água, vai eliminar as impurezas, as toxicidades, etc. Mas não muda a água ainda. Depois da água passada pelo filtro, continua H2O, no estado molecular. Nós vamos ver agora o que a fábrica nos deu e depois nós vamos explicar direitinho como que nós trocamos, como que nós podemos trocar do estado molecular para o estado iônico. Preste bem atenção a isso aqui, gente, que é muito importante. O Hyperminer possui duas versões, o filtro completo e a versão só tanque para bases de galão de 20 litros ou para ser acoplado em bases de água refrigeradas. As duas versões possuem as mesmas funcionalidades que são extremamente importantes para a saúde da sua família. Magnetiza, purifica, mineraliza e alcaliniza a água que você consome. A versão completa, de cara, ela já traz uma inovação: o design. O filtro possui um design moderno, com linhas arredondadas, arrojado e versátil para integrar qualquer ambiente, com muita elegância. E para a saúde, as vantagens são ainda maiores. Primeiro, é produzido em polipropileno, material atóxico e livre de bisfenol A. O Hyperminer é um produto de venda exclusiva, com a possibilidade do cliente ter o conjunto ideal. Nosso distribuidor pode vender o combo Mega com o Silocimol e Top H+, para magnetização e mineralização e agregar ao cliente a possibilidade de purificação e alcalinização da água. Assim, a água que sairá do Hyperminer será magnetizada, o que a torna mais leve e com maior poder de hidratação, além de pura, cristalina e alcalina. Todos os benefícios da água magnetizada você pode pesquisar na internet, assistir aos inúmeros vídeos dos usuários satisfeitos ou consultar os estudos científicos realizados com o Silocimol acessando o Google Acadêmico. Agora, o elemento filtrante que vem no Hyperminer é simplesmente o maior do mercado, o que torna o processo de filtragem bem melhor que dos outros. Para ter mais eficácia, o processo é realizado em 7 estágios: filtro de cerâmica, carvão de prata ativado, zeólito, areia sílica, areia mineral, resina de troca iônica e pedra mineral. Então, vamos entender melhor de forma bem rápida. Então, gente, nós vimos ali que a água ela é tratada minuciosamente. Então, continua ainda o H2O. Tá? Nós vamos ver agora como que nós vamos transformar esse H2O no estado molecular para o estado iônico. Então, preste bem atenção daqui para frente, que vai ser uma coisa muito importante para nós todos, tá? Vamos lá, gente. Só para conhecermos melhor a água, nós temos que ver o seguinte. Aqui, desculpa. A água tem diferença? Mas nós vamos colocar aqui de exclamação uma interrogação. A água tem diferença? Vamos entender como funciona uma água que hidrata e uma água que não hidrata. O próximo slide vai nos revelar praticamente tudo que nós vamos ver hoje à noite na parte da saúde. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui nós temos, então, a nossa célula. A nossa célula tem uma abertura para entrar a água, para nutri-la, que entra uma molécula por vez. O que é a molécula? A menor parte que nós podemos dividir a água. E aqui nós temos uma molécula. Ela é composta por nutrientes, 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, essa aqui é uma molécula. Ela entrando aqui, nutre totalmente a nossa célula. Só que a água, para a nutrição do corpo humano, tem que ter sais minerais.
E os sais minerais, quando a água fica parada, eles têm a tendência de unir uma molécula com a outra e formando um grupo de moléculas. Nós temos aqui o caso de um grupo, de um cluster, esse grupo é chamado de cluster ou cacho. Aqui tem 3 moléculas. Veja, com 3 já não entra na nossa célula, não nutre a nossa célula. Então, nós podemos chegar à conclusão de que esta água aqui não hidrata o nosso organismo. E se não hidratar, o nosso corpo enfraquece. Qualquer invasor toma conta do nosso corpo. Qualquer gripe nos derruba. Baseado nisso ali, muita gente estava entrando com perda de saúde por causa desse problema. Deus foi muito generoso conosco. Ele iluminou uma pessoa entendida em magnetismo, eletricidade, mas ele foi a fundo. Até vou mostrar quem que é mais interessante a gente conhecê-lo pessoalmente. É isso aqui, o Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva. Ele, sempre que aparece a imagem dele ou a fotografia, nós fizemos uma reverência, porque ele merece, uma pessoa iluminada. Vocês vão entender por que nós fizemos isso ali. Mas então, ele sabendo desse problema, ele percorreu todos os países adiantados magneticamente, estudou, levantou tudo enquanto que os pontos que ele queria saber. Depois de muita pesquisa, ele voltou ao Brasil, reuniu uma equipe de técnicos científicos, cientistas e profissionais na área, e ele disse: eu quero que vocês façam esse aparelho, dê as coordenadas. Só que não deu todas de um tipo só, para uma área de uma, para outra área outra. Então, é um segredo que ele mantém. E depois de um período, de uns 4, 5 meses, eles entregaram, então, para o Dr. Carlos. Aqui está o aparelho que o senhor pediu, que é esse aqui, gente. Ele é conhecido como silocimol. Silocimol, por que silocimol? Porque é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético. É o fluxo magnético que faz com que a divisão da molécula d'água separa, destrói a molécula d'água. E no lugar dela, então, coloca 2 íons, íon de hidroxílio e íon de hidrogênio, que nós vamos ver logo mais o que ele vai fazer. Mas então, prestem atenção o que ele falou naquela época, quando ele se propôs a fazer esse benefício para a natureza. Uma visão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos de consumirmos a água de má qualidade por longos períodos, o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timon em 2004, com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Graças ao evento do senhor, eu tive uma sobrevida. Muito obrigado. Mas vamos voltar no slide anterior para nós termos, então, uma ideia do que aconteceu. Veja, gente, com aquele fluxo magnético que ela produz, então ele separou a molécula d'água, limpou direitinho e soltou os clústeres. Desmanchou aqueles clusters, deixaram as moléculas livres, e essa entra na célula e nutre. Expulsa as toxinas e nutre totalmente o nosso organismo. Uma célula nutrida aumenta a nossa imunidade. E um corpo com imunidade alta, qualquer invasor que vem, o nosso corpo se encarrega de expulsá-lo. Mas vamos um pouquinho adiante, que é interessante nós vemos ali. Aqui nós falamos, então, de que modifica a água. Mas vamos lá. Como podemos reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo? Vamos entender qual a reação química na magnetização da água. A reação química na água, ao ser supermagnetizada, é conhecida como hidrólise da água. Se nós procurarmos um dicionário que quer dizer hidrólise, vai nos dizer é separação ou dissociação. É pouco para nós, temos que conhecer mais. Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais. Aqui nós temos o H2O, que é a fórmula universal da água. Por que H2O? Porque só tem 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Aqui é de estado molecular. Mas a nossa água, para nutrir o nosso organismo, ela tem que ter sais minerais. Os sais minerais são todos positivos. Porém, tem 2 sais minerais que são positivos, que é o caso de cálcio e magnésio. E nós necessitamos de cálcio e magnésio para fazer o hidróxido alcalino. No nosso território, existem muitos mananciais de água que não têm carência de cálcio e magnésio. Então, a fábrica, para suprir a necessidade, colocou num recipiente parecido com o do silocimol
pedras de dolomita. Essas pedras de dolomita são ricas em cálcio e magnésio. Se houver necessidade, então libera os índices necessários para fazer os hidroxalcalinos. Mas vamos lá, então. Nós falamos de que com o siloximol, se nós colocarmos o siloximol aqui, vamos ver o que vai acontecer, gente? Vamos lá, aqui, ó. Nós colocamos o siloximol. Quando a água, o H2O, passa pelo siloximol, leva aquele fluxo magnético tão forte que ele dissocia, ele quebra a molécula d'água, dissocia a molécula d'água. Daqui para frente, nós não encontramos mais o H2O, só encontrar H- e H+. O H- são íons de hidroxila e H+ são íons de hidrogênio. Então, gente, mudou a água de estado molecular para estado iônico. Vamos ver um pouquinho mais, para entender um pouquinho melhor. Os íons de hidroxila são negativos, vão sequestrar todos os sais minerais do nosso organismo. Ele vai fazer assim, gente. Então, aqui nós vamos fazer primeiro com o cálcio e depois com o magnésio. Então, como que o cálcio ele é bivalente, ele é positivo, ele precisa de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidroxalcalino de cálcio. A mesma coisa o magnésio também, ele é bivalente, precisa de 2 íons de hidroxila. Aqui nós formamos, então, os hidroxalcalinos de cálcio e magnésio. E vocês poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidroxalcalino com o cálcio e magnésio? E nós vamos dizer, é grande a diferença, porque o hidroxalcalino, o nosso corpo absorve 3 vezes mais rápido do que o cálcio e magnésio. Ao passo que o cálcio e magnésio, para fazer os efeitos benéficos no nosso corpo, ele necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso corpo absorve mesmo assim o cálcio e magnésio. Só que, em vez de fazer os efeitos positivos, ele faz os negativos. Entre eles, a produção de cálculos renais, entupimento dos vasos dos rins, entupimentos capilares, calcificação das artérias e uma infinidade de outros problemas que afetam totalmente a vida da gente. E ali nós podemos analisar esse ponto aqui do hidroxalcalino. Você se recorda que no início nós falamos de que o Otto Eschenbach ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido? Pois muito bem. Veja aqui o que vai acontecer, gente. Como que os íons de hidroxila sequestram cálcio e magnésio e os outros minerais também? Então, o que acontece ali? Como que cálcio e magnésio são alcalinos? Presta bem atenção, gente, isso que é importante, tá? Eleva o pH do sangue acima de 7. Aumenta o teor de oxigênio no sangue em torno de 10%. Que maravilha, gente. Veja só que maravilha, deixa o nosso corpo totalmente livre de uma série de problemas. E outro detalhe ainda, o revestimento do siloximol Top-H+, é uma resina, não é plástico, é uma resina, e essa resina, ela entra na composição dela 3 minérios, e esses minérios, que é o titânio, o alumínio e platina, quando se unem, eles emitem o infravermelho longo. O infravermelho longo nós sabemos que é anti-inflamatório por essência. Na água, ele tem quatro finalidades. A primeira, ele repõe os efeitos do sol na água, que desde a estação de tratamento de água até chegar na nossa casa não tem contato com o sol, porque está dentro da tubulação. A segunda, desmancha os clusters, deixa as moléculas soltas, livres, individuais. A terceira, deixa os sais minerais microscópicos. E a quarta, gente, que dificilmente nós falamos, é que ele acompanha a água. Quando a água chega numa célula, que a célula está inflamada, desinflama a célula, alivia as nossas dores. Então, veja só que maravilha, a gente não podia ficar aí falando a noite toda, mas infelizmente o nosso tempo é curto, nós temos que reduzir um pouquinho. Mas tem um detalhezinho que nós não podemos deixar de passar. Depois de nutrir bem as células, que nós adquirimos a nossa imunidade, que deixa a nossa saúde perfeita, vai lá preste bem atenção agora, gente, vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose, tomando essa água, em pouco tempo ele recupera a massa óssea, com testes científicos internacionais que acusam essa eficácia. Tudo isso, gente, é graças a essa água. Voltamos a dizer, gostaríamos de ficar mais tempo, mas o tempo está muito limitado para nós. E agora nós vamos ver, então, um outro ponto que ficou para falarmos sobre
os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio, eles são positivos e eles vão em busca de elementos negativos que estão no nosso corpo. Você se recorda do elemento negativo que nós falamos hoje à noite, que atrapalha a vida da gente? São os benditos radicais livres defeituosos. Eles são negativos, negativos. Então, temos aqui, gente, como ele sequestra, e os radicais livres, então, eles são bivalentes negativos, ele necessita 2 íons de hidrogênio para poder formar o terceiro elemento. O terceiro elemento ficaria assim, então, HHO. Simplificando, gente, vai ficar assim, H2O. Então, veja só que maravilha, gente, que faz esse íons de hidrogênio. Ele modifica, ele separa, estraga, destrói os radicais livres defeituosos e transforma em água. Só que essa água, o nosso corpo não absorve. Ela é eliminada imediatamente do nosso organismo por meio da porosidade da pele, em forma de suor, ou pelas fezes ou pela urina, deixando o nosso corpo livre desse inconveniente que atrapalha bastante a vida da gente. Veja só o que um médico mandou, um recado que ele mandou para nós. A água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água adequada, apropriada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio, dito pelo saudoso Dr. Raí Ribeiro. É um cardiologista, um nutrólogo com conhecimento internacional. Isso é muito bom para a gente. Aqui, efeitos da água magnetizada. A alcalinização do organismo e do sangue aumenta a massa mineral óssea, aumenta a oxigenação sanguínea, aumento de minerais na água pelo TOPH+. Aqui nós temos, gente, o nosso silicimol. O silicimol é, como falamos, que é um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados, tal como que formam aquele fluxo magnético. Mas ele tem 3 inimigos. O primeiro, queda. Evitem a queda. Caindo, ele pode deslocar os ímãs e já não funciona direitinho. O segundo, elevar a temperatura acima de 80 graus. Também pode danificar os ímãs. E o terceiro inimigo, que é o mais mortal de todos, gente, e que acontece seguidamente, ele é o seguinte: comprar o combo, que o silicimol TOPH+ é vendido junto e nós chamamos de combo. Comprar o combo e botar numa prateleira ou numa gaveta. Ali não vai magnetizar de jeito nenhum, não vai funcionar. A única maneira dele funcionar tem que botar na água, aí ele funciona. Bom, gente, mas o silicimol, ele tem uma garantia de 5 anos e uma durabilidade. O pessoal da Anvisa quer que a gente diga 30 anos, mas bem cuidado, ele dura mais, porque o ímã perde 5% em cada 100 anos. O TOPH+, ele tem uma garantia de 2 anos e a durabilidade dele é de 2 a 6, depende do manancial de água que a gente usar. Depende da água. Bom, dito isso ali, gente, é muito importante a gente ter muito cuidado com esses produtos. Muito cuidado, tá? E a durabilidade dele é fantástica. Mas vamos adiante. Empresa sólida em constante expansão. 20 anos no mercado. Atestado de idoneidade. Empresa pelo... Um atestado de idoneidade da empresa pelo Congresso Federal. Sede própria em Uberlândia, Minas Gerais. Comprovações de estudos científicos por grandes instituições. 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Sistema de treinamento e método de trabalho próprio. Nós estamos, aqui falam em 20 países, mas na verdade tem mais, já passo dos 30, e também atendemos mais de 100 países. Logo, a Timor se tornou uma multinacional. Com isto, aumentou bastante as nossas possibilidades de negócio, gente. Veja só que maravilha. Pesquisa por silicimol no YouTube, veja os depoimentos e lives incríveis, isso ajuda bastante, bastante. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que há 8 anos vinha tratando uma úlcera varicosa. Úlcera varicosa é danada para a gente eliminar. E aqui, tomando água em 25 dias e passando na perna, veja como é que ficou, gente. Dispensa qualquer comentário. Esse senhor também, há 12 anos, tratando uma psoríase, e não tinha jeito.
conhecendo o nosso produto, em 60 dias, veja como é que ficou a perna. Chegou até a crescer a pelugem aqui, se vocês olharem. Que maravilha, gente. Olha, não é interessante que não é remédio que se magnetiza a água. Mas aqui já diz assim, olha, é importante. O siloximol não tem o objetivo de curar doenças, mas sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento de saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres do organismo. Produtos isentos de registro na Anvisa. Mas por que não tem registro? Porque não é remédio, gente. A Anvisa só registra remédio. Mas a Anvisa recomenda o uso do siloximol e do Topagamais sem prescrição médica. Mas a gente pode usar tranquilamente. Aqui nós temos um atestado de idoneidade do nosso congresso, que deu a Timó, para o Timó ter apresentado todos os quesitos necessários para fazer os testes científicos. Isso aqui ele vem junto com a franquia. É bom nós termos sempre junto, porque quando nós falamos de saúde para alguém, mostrando isso aí, aumenta a nossa credibilidade. Até, a Siloximol possui tecnologia reconhecida internacionalmente, pesquisa e estudos publicados em renomadas instituições. Temos a Unesp, temos a APTA, Falcon Bauer é uma empresa alemã, mas tem filial aqui no Brasil. Aqui nós temos mais um atestado que é interessante de nós carregarmos junto, vem junto com a franquia, um atestado do Ministério da Saúde, que libera a venda do siloximol Topagamai sem prescrição médica, contanto que a gente siga as orientações do fabricante. Isso é muito bom para a gente ter junto. Onde que nós podemos colocar? Veja, aqui nós temos um esquise para levar água para o serviço, para a academia, para o passeio, etc. Aqui nós usamos o siloximol, ali é o Topagamais, digo, o combo mini, tanto o siloximol como o Topagamais, é o mini. Coloca aqui numa garrafinha, acho que de 700, de 900 mililitros. Temos também no mercado os filtros blindados, que não dá para colocar o combo dentro. E a fábrica então supriu essa deficiência, colocando o Megasoft, que é um aparelho especial, tem um elemento filtrante que vem da rede e filtra a água, entra nesse recipiente água limpa. Aqui então tem o siloximol Topagamais, que transforma a água do estado molecular para o estado iônico. E a saída dele, então, vai para o elemento, aquele filtro blindado, transformando o simples filtro blindado numa verdadeira fábrica de água mineral. E por falar em água, por falar em fábrica de água mineral, não houve a nossa. Aqui nós temos o Hiperminer. Nós vimos na entrada, naquele vídeo que nós mostramos, mas é bom de repetir. Então, nós colocamos a água nessa parte de cima. Aqui tem um elemento filtrante com carvão ativado, íons de prata, que elimina todas as bactérias que tem, inclusive cloro e flúor, passa para esse outro recipiente aqui de baixo, aqui tem mais um carvão ativado e outros produtos que, além de filtrar a água, repõem sais minerais na água. E, por último, aqui nós temos, então, um elemento que elimina os metais pesados. Em resumo, quando nós apanhamos a água aqui para beber, nós vamos beber uma água mineral de verdade. Podemos também utilizar esses filtros de barro, colocando na parte de baixo, ou na jarra. Isso fica à disposição de cada um. Bom, nós poderíamos continuar isso ali, gente, por uma série de... Mas, infelizmente, o tempo é curto. E uma coisa nós podemos dizer, que um grande produto também gera uma grande empresa, e essa grande empresa nos dá condições para a gente, o Borges vai explicar direitinho, que inclusive eu pedi para ele que faça uma gentileza de nos mostrar como nós podemos eliminar uma bactéria que está tomando conta da humanidade, que está destruindo a humanidade. Essa bactéria é chamada bursite. A bursite não é aquela dor que dá nos ombros, nos cotovelos, não. É no bolso vazio. No fim do mês, quando ele vai pagar um título no banco, o bolso está vazio. Então, ele vai nos mostrar como nós podemos eliminar a bursite. Então, Borges, a sala é do senhor. Muito obrigado, gente, pela paciência que tiveram comigo. E vamos lá, vamos em frente, tá? Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado, São Francisco, como sempre, colocando muito bem as palavras e realmente o que a água faz e o que o silicimol modifica a água. Como a água realmente não é toda igual. E vocês viram muito bem o que a doutora falou, uma especialista na água. Todo mundo tem problema com a água.
E ela falou que é um crime contra nós o que estão fazendo, não é mesmo? E essa é a realidade. E por quê? Porque ela não falou lá, mas desde o princípio da criação até agora, a água é a mesma. Não foi feito água nova há 10 anos, 20 anos, 100 anos atrás, 1000 anos atrás. É a mesma desde o princípio da criação. Agora, ainda nós temos que agradecer às ETAs por elas pegar churume do corpo humano, churume de fezes, churume de urina, churume de lixo e colocar na nossa mesa como alimento. Não é verdade? Não é isso que as ETAs fazem? Temos que agradecer ainda, porque sem água seria muito pior. Agora, o saneamento básico é básico, não é mesmo? Você tem que ter um filtro de qualidade aí na ponta para suprir a sua necessidade. Agora, alguns dizem, mas o povo está sem dinheiro, é isto, aquilo, aquele outro. Mas se ele quebrar um celular hoje ou perder, o que ele vai fazer? Vai correndo na loja e vai comprar outro, não é mesmo? Em 10 vezes, 15 vezes ele vai comprar. O nosso fio tem até 12 vezes. O nosso silicimóide, o Pega Mais, tem até 12 vezes. E com um jurinho muito baixo, um encargo financeiro. E como que a pessoa consegue comprar um celular de 3, 4 mil, 5 mil, até 10 mil, e não consegue comprar um filtro, um combo mega que dá nem 2 mil reais? E vai tratar a família inteira, os animaizinhos também, as plantas também. Então, que economia é essa fantasiosa? Agora, vai de nós ter paciência e persistência em oferecer para ele. Não adianta nós querer colocar de goela abaixo, é nós fazer ele raciocinar a diferença que vai dar na saúde e na vida dele, não só dele, como de toda a família. Outra, faça a ilustração. Como estão as farmácias onde você mora? Cheio de gente, fazendo fila nas farmácias. O que é isso? Pessoas doentes e se intoxicando cada vez mais. Agora, então o Borges quer dizer que não precisa mais tomar remédio? Não, toma, mas bebe água de qualidade para ter melhor proveito do próprio remédio que ele está consumindo. Mas isso nós também pensávamos assim. Nós dizer para ele, eu também era assim, eu também pensava como você está pensando. Agora, note hoje, a minha pele. Quem conheceu a Lindaura antes, conhece agora. Quem conheceu o Francisco antes, conhece agora. Como mudou. Quem conheceu o Borges, o Sérgio sabe, em 2018, 2019, quando eu fui oferecer o projeto para ele, eu tinha ruga aqui na testa que quase cabia uma caneta. Eu tenho o antes e depois. Quando eu esperei ele no posto lá em Itapema, para ele vir me buscar, que eu não sabia ir, ele morava fora da cidade e continua morando lá. Ele veio lá me pegar. Nesse meio tempo, eu bati uma foto da frente do posto e tenho ela. Hoje, passou-se de 2018 para 2019, passou-se 8 anos praticamente, e eu estou mais jovem. E estou com 67 anos. E as peles de peru do pescoço foi aonde? Foi embora. Bebendo água e lavando o rosto. Será que é ruim o projeto? É fantástico, meu povo, fantástico. E além de tudo, ele te dá 6 liberdades. Ali no banner, vocês viram 5 liberdades que eu falei, mas é 6 liberdades. Não é mesmo? Por isso que eu sempre digo, quando você receber um banner da empresa, um convite para uma palestra ou para uma live, veja todo ele, visualize todo ele. Quando você recebe um convite para casamento, você não quer saber o horário, o cardápio que vai ser, aonde vai ser, quem é noivo e noiva, quem são os padrinhos, você não quer saber de tudo? Quando você passar para a pessoa um convite para uma palestra, uma live,
também ajuda ele a raciocinar. Olhe e leia bem este importante convite que eu estou te passando. E eu só tenho um convite, o outro já está comprometido. E eu lembrei de você. Entendeu? Leia com atenção e eu tenho um. Depois você me confirma, tu vai participar ou não vai? Me diz. Senão eu vou passar para o Borges, vou passar para o Francisco. E você não está mentindo para ele. O Borges e o Francisco vão assistir a live. Aí vai dar a sensação de perca para ele. Tá certo? Então, tudo depende de como você vai levar a mensagem. Vocês lembram em grandes palestras dadas por grandes pessoas, motivadoras de como você tratar e fazer? Foi mandado uma pessoa para um lugar para vender sapatos. Vocês lembram dessa ilustração? Ele foi lá o primeiro, chegou lá, todo mundo pé no chão. Ô, patrão, aqui não funciona a coisa não. Ninguém usa sapato. Ah, o patrão, sabendo e que ele tem que vender o sapato dele que ele fabrica, mandou ele voltar, chamou outro vendedor, foi lá, outro vendedor. Aqui está a oportunidade. Ninguém usa sapato. Vamos encher de vendas. Todo mundo vai usar sapato. E o que aconteceu? Vendeu-se sapatos. Então, tudo depende de como você vê. Tá certo? Outra ilustração que vocês devem conhecer muito bem, muito bem. Para quebrar uma pedra grande, a pessoa teve que dar, para quebrar essa pedra, 100 marretadas. Qual delas que quebrou a pedra? Consegue me dizer aí no chat, ou abrir seu som e me dizer? Qual delas que quebrou a pedra? A primeira ou a última? Qual delas? A última. Se ela não tivesse dado a última, não teria quebrado. Todas elas foram importantes. Todas. Desde a primeira até a centésima. Tá certo? Porque se ela tivesse parado na 98 ou 99, não ter dado a centésima, não teria, o Haroldo falou que não teria quebrado. Mas desde a primeira à última, todas. E nós na equipe Timol, todas os treinamentos, palestras, são de extrema importância. Sempre você pega um ponto importante. Tá certo? Mas vamos lá. Primeira liberdade. Eu vou fazer uma pergunta antes. Quem é novo aqui está pela primeira vez na sala hoje? É convidado. Tem algum convidado? Está pela primeira vez? Diga aí que eu quero abrir uma outra linha de raciocínio. É convidado? Tem alguém na sala que é convidado? Está pela primeira vez? Tem nomes novos aqui que eu não tinha visto ainda na nossa live. Tem alguém? Não? Acho que não. Então vamos lá. Mesmo os que estão aqui são franqueados, já têm a liberdade. Primeira delas, se eu pedir para a Lindaura, como era antes dela tomar água e como está sendo agora? Para o Haroldo, a mesma coisa. Como que era a vida do Haroldo antes e como está sendo agora? Consegue dizer rapidinho para nós, Haroldo? Antes de tu tomar água e agora, como está sendo? E o abriu. Olha, a nossa mudança foi bem radical, sabe? Porque eu conheci o projeto e fui pela saúde da minha mãe. Só que a gente demorou um pouco, né, para estar aderindo a essa ideia. Conheceu, mas só que ficou na gaveta por um período, né? Uhum. A partir do momento que nós começamos a utilizar, as mudanças foram bem grandes. Inclusive que a minha mãe tem 83 anos de idade e tinha diversos problemas de saúde, cardiológicos, hipertensa, rim crônico. Aí pediram para nós tomar pouca água, nós ficamos um período obedecendo e, de repente, começamos a ingerir mais água, que era a recomendação, né?
a partir desse momento, ela começou a ter resultados assim muito Fantástico. satisfatórios, muito satisfatórios. Que alegria. Que alegria. Obrigado, Haroldo. Ó, meus parabéns. E bem como o Haroldo falou, demorou para beber a água na medida certa. Aí, Exato. automaticamente, demorou também para ter o resultado. No momento que passou a beber na medida certa, o resultado veio. Por que isso? Porque 70% do corpo é água. Automaticamente, diminuiu o seu remédio. Já diminuiu algumas coisas de De remédio. 10 para 3. Entendeu? 70% aí. Então, a primeira liberdade que nós temos, usando o projeto corretamente, é a liberdade do remédio. Agora, quem tira ou coloca remédio é o médico. Nós não podemos parar por conta. Tá certo? O médico vai ver, assim como aconteceu com o Francisco, assim como aconteceu com a mãe do Haroldo. Segunda liberdade. Tomando menos 7 remédios, houve o quê? Economia de dinheiro e de tempo andar para cá e para lá de carro buscando remédio. Imposto ou instituições, não é mesmo, Haroldo? Exato. Então, a segunda liberdade já vem do dinheiro. E você pode produzir dinheiro você sendo franqueado, tá? Terceira liberdade que você tem nesse projeto nosso, a liberdade geográfica. Você trabalha na rede social com quem você quer, a hora que quer e aonde quer. E não é só multinacional, é multilíngue e multirracial. Por que que eu digo isso? Porque já é traduzido para inglês e espanhol o nosso site, o nosso link lá. Tá certo? Então, já chegamos na terceira liberdade. Quarta liberdade. Todos que estão na sala aqui são tudo ENTA. 40, 50, 60. E aí para frente, né, São Francisco? Não é mesmo? É outra liberdade. E essa liberdade tem um grande benefício. É um baú cheio de joias, com nome de pessoas e com respeito de pessoas, devido à idade e ao conhecimento. Eu sempre falo, seu Francisco, com a idade minha, são 16 anos a mais. Multiplica 16 vezes 365. Se o seu Francisco conhecer uma pessoa a mais por dia, quantas mil pessoas ele conheceu mais que eu? Então, não é uma joia, um baú cheio de joias, de nomes de pessoas? É, não é mesmo? Então, a liberdade de idade está aí, ó. A quinta liberdade, chamar os de 30 e os menos de 30 para o projeto. Por quê? Eles têm mais facilidade do que o Borges, do que o seu Francisco, do que o Sérgio, da que a própria Lindaura, em mexer nas redes sociais. Linktree, Instagram, Facebook, Telegram, eles têm essa facilidade, que é mais a geração deles. Não é mesmo? E qual é? Então, fechamos as 5 liberdades que está lá no banner. E qual é a outra liberdade? Que o jovem não está vendo. O do primeiro trabalho. Ele não precisa ser empregado de ninguém, pode ter a empresa dele. Se ele iniciar com 18 anos, máximo, se ele trabalhar um pouquinho, com 20, 25 anos, ele vai ter a aposentadoria dele tranquilo. Só falando e se comunicando com pessoas, tendo satisfação em ajudar pessoas. E hoje, para o primeiro trabalho, está complicado. Por quê? Porque ele vai na entrevista, o entrevistador dele lá, o departamento pessoal lá, chama ele e fala: Ô Borges, você veio aqui procurar emprego ou trabalho? Ele, sem experiência, vai dizer emprego. E a empresa não está lá para só dar emprego, ela quer que trabalhe mesmo. Agora, se ele disser trabalho, opa,
O cara está entrevistando já fica mais aceso com ele, né? Outra não faz outras perguntas normais, dali a pouco ele pede: escuta, você tem experiência? O que que ele diz? Me digam aí o que que ele diria quando pede para o jovem hoje: você tem experiência? O que que ele diz? Me ajudem aí. Não tem. E se ele disser: tenho sim, tenho. Ajudo meu pai a lavar o carro, ajudo minha mãe a secar uma louça ou lavar uma louça, ajudo a varrer uma casa ou varrer um pátio. E aqui o que eu vim fazer, eu estou disposto a aprender e ter a experiência. Será que esse entrevistador, essa pessoa do departamento pessoal, não vai dar uma oportunidade para ele? Vai, não é mesmo? Então veja a diferença das colocações das palavras. E aí eles deixam escapar pelo meio dos dedos a experiência. Agora tem uns que realmente não tem vontade e não ajudam em nada. Aí né? Tem uns que realmente são assim, entendeu? Mas veja você também pode orientar seus amigos, os jovens que vão procurar um trabalho nesse sentido. Ele não vai lá procurar emprego, ele vai procurar trabalho. Se ele falar que ele não tem experiência, se ele ajuda em casa o pai lavar o carro, varrer uma calçada, limpar um calçado, lavar uma louça, arrumar uma cama, ele tem experiência em alguma coisa sim. Ele está fazendo alguma coisa. Mas no que ele foi lá se propor para trabalhar, eu estou disposto a aprender. Aí a vaga é dele. Certamente. Tá certo? Então, essa é a sexta liberdade que nós temos de orientar o jovem, de trazer ele para esse projeto e, além de tudo, o nosso projeto é vitalício hereditário. Você vai deixar uma herança para os seus filhos e para os seus netos. Qual é a outra empresa que dá essa liberdade no mercado? Tem alguma empresa? E com lucro de 30%, 140%? Essa sim, dá para dizer com as mãos, não, e com a cabeça também. Não é mesmo? Não tem. Qual é a empresa que paga para você ter um amigo teu para vir para o trabalho com você? Vamos lá? Eu vou mostrar porque eu não, até não é bom mostrar o exemplo da gente, mas eu vou mostrar para vocês verem, porque eu ouvi aí falar que o pessoal não tem dinheiro. Até minha esposa falou para mim que eu não ia, dificilmente eu ia conseguir fazer uma franquia com uma determinada pessoa. E por incrível que pareça, fiz esta franquia e um detalhe importante, pagou a franquia à vista. 3.762. A minha esposa nunca foi de falar que dificilmente eu ia fazer. Mas nesse caso ela disse, ó, ali você, olha, não quero ser pessimista, mas você não vai conseguir. Eu falei, deixa comigo então. Melhor coisa que tem para você é você ser desafiado. E fechei a franquia com ele e pagou à vista. Pagou ontem, dia 30 foi. É ontem, isso aí. Tem o depósito de 3.700 aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, a franquia 68221, que está lá nos meus bônus. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Outra coisa maravilhosa que a Timol fez é o sistema de bônus, tá? E depois eu entro um pouquinho para você ver como você pode ganhar 3.350 e pode ganhar muito mais numa semana. Meu ID é 33824. Se alguém quiser depositar algum dinheiro lá na minha conta, pode fazer lá, não tem problema. 33824. Só tem o Borginho aí que tem um 33824, quero transferir da minha conta aí para a conta dele um pouco. São Francisco, quer? Aqui, vamos lá. Bônus detalhado. Tá, vamos aqui. Para vocês verem, eu ajudei 3 pessoas a fechar a franquia esse mês passado.
E a empresa me pagou por isso, tá? E também, deixa eu só jogar para cima. Estão vendo minha tela, né? Faça um positivo aí para mim. Estão vendo minha tela. Ok. Olha aqui. Então, você vai em financeiro, abre tua loja, vai em financeiro, bônus detalhado. Bônus detalhado, então, está aqui o que a empresa criou de maravilhoso para te orientar. Ó. Eu tive umas vendia pequena ali. Aqui, ó, eu ajudei a fazer 2 franquias, a 68001. Ganhei, ó, R$ 100, porque também eu fiz mais uma no mesmo dia. Eles pagaram os dois juntos, do seu Sírio e da dona outra Garmates aqui. Fiz 2, então ela me pagou 50 cada uma a mais nesse projeto, tá? Aí aqui, o Felipe comprou alguma coisa, entrou bônus aqui na minha conta, Binário Unilever. Aqui na minha franquia que eu fiz, do José Aurélio, ó, a 68221. Essa que foi a desafiadora, tá? Mas eu disse, eu vou fechar, até dia 30, 31 eu fecho. E deu. Fechou. Aqui, ó, 700 de bônus da Ouro, mais 120 do Binário. Estão vendo lá em cima? Dá para ver? Deixa eu puxar para baixo aqui, ó. Do Binário, tá? Mais 120 do Binário. E ganhei mais 50 aqui de fazer a franquia para ele. Tá certo? Que seria mais a 68013, que ainda eles não lançaram aqui. Falta mais um aqui, que eu ajudei. Lá de São Paulo, a 68013 também. Fez a 6801, a 6810, a 68221 do Aurélio, que está aqui, ó. Tudo que eu ganhei do Aurélio aqui. Estão vendo? Então, deu 820 mais 50, R$ 870. Tá certo? E aqui eu tenho mais 50 da de São Paulo, que não está lançada ainda aqui, da 68013, que também eu ajudei a fechar. Tá? Da Ellen, lá de São Paulo. Então tá aí, ó. Que a Timol promete, ela cumpre e joga tudo esclarecido na tua conta. Tá certo? Muito bem. Outro fator importante. Vocês vieram aqui para saber como você pode ganhar 3.350 na semana. Vamos lá? Vamos aqui nas franquias. Franquia, rapidinho. Você vai na franquia. Abriu a franquia. Estão vendo minha tela, né? Beleza. Qual a importância? Eu sempre incentivo, qualquer uma das 4 aqui torna você um empresário. Você pode ter o seu negócio. Mas a platina e a ouro, elas têm mais benefício. Quem é investidor, investe na platina. Quem quer, no momento, ser bem-sucedido e financiar a sua própria franquia com quem vem nela, você faça uma ouro. Por quê? Porque é uma franquia que ela se paga por ela mesma. Você só empresta o cartão para a instituição financeira e para você mesmo, e você paga com o seu trabalho. Por quê? Porque vem um combo mega, como você está vendo ali, e vem um combo mini. Né? É um combo mega e um mini. O mini, ele financia a tua franquia. Por quê? Que nem esse que fechou comigo, o José Stingler, eu falei para ele, faz em 12 vezes. Hoje ainda ele foi a Florianópolis, levou mais 2 combos e levou mais 2 pulseiras junto. Ele foi para a praia. Saiu daqui, vai lá e vai vender. E tem, às vezes, pessoas que moram na praia, diz que na época do verão não vende lá. Tem outros que não moram na praia, vão lá, colocam a térmica de água, levam a pulseira e faz o teste de equilíbrio. Manda a pessoa tomar a água e põe a pulseira, faz o teste de equilíbrio, vende a pulseira. E quem mora na praia diz que é época de temporada não vende. Entendeu? Qual é a diferença? De oferecer. Eu sempre cito também. Tinha uma senhora
em Itapema vendia Max ZPR. Vendia muito bem. Vendeu 5, 6. Vendeu quase tanto quanto eu. Mas não tem carro, não entende de mecânica, mas vende Max ZPR. Por que ela vende? Porque oferece. Se não oferecer, não vende. Não é mesmo? Vendia. Mandava instalar e está lá. Tá? Então, essa é a diferença. Agora, o importante disso, já vem uma licença para você vender, vem um material de apoio, que é a lista de contatos, a lista de pesquisa, a anamnese, né? O escritório virtual, a loja online, já traduzido, como vocês viram, e o e-commerce, todo o treinamento para você, de graça a empresa dá. Qual a outra vantagem da Ouro? Você, sendo um bronze, você só é distribuidor, não passa a ser um consultor. Já na Ouro, você tem essa oportunidade. Os bônus também que você ganha, lá na bronze você ganha 100, aqui você ganha 250 pontos, aqui você ganha 500 pontos. A Ouro. Na bronze você tem 8% de binário até o infinito, já na prata você tem 16%, na ouro você tem 24%. Então já é 8%, já faz a diferença grande, não é mesmo? Bônus de indicação, tu tem todas elas. Agora, aqui, ó. Na bronze, tu não pode ser líder de fechamento. Na prata também não. Já na ouro, você pode ser líder de fechamento. Você sendo um líder de fechamento, que foi o meu caso agora, ajudei aquelas 3 franquias e mais essa outra, eu ganhei 3 combo mega para mim ajudar a pessoa a fazer a franquia. Uma de cada um. Tá? São R$ 990 que está guardado aí para mim tirar. Depois eu posso mostrar ali que depois eu posso tirar. E eu já vou mostrar os 3.300, deu mais que 3.350 porque deu 870 lá dos bônus, não é mesmo? Aqui, na bronze você não tem plano de carreira, também na prata também não. E a parcela da prata é 210 e a da ouro é 330 e você tem plano de carreira. E ela se torna financiável com este aqui. Como? Você não precisa ter estoque. Veio na sua franquia, você vende ele por 670, paga a tua parcela de 330, que vai vencer daqui a 30 dias, e já chegou junto com a tua franquia, os 2 combos você já tem para vender, entendeu? Repõe o teu estoque 330, paga a parcela 330, você vendeu por 670, ainda te sobrou R$ 10 para você tomar um café ou comer 2 quilos de banana. Não é bom? É bom, já sobrou. Já é uma satisfação. Adoçar o bico, não é mesmo? Com café ou com uma boa refeição de banana que dá e é muito bom e faz bem para a saúde. Não é mesmo? Então, qual é a dificuldade? Se você oferecer, você vende. Se você não oferecer, você não vende. Uma experiência que eu tive em Chapecó, quando o seu Carlos veio para cá, a gente, como trabalha no serviço voluntário, sempre tem uma pasta junto, não é mesmo? E com esta pasta, você sempre tem também os que você leva da Timol junto. A sua lista de contato e as suas anamneses junto. E ele veio para cá e pediu. Nós estávamos, na época aqui, já tinha em Chapecó, em torno de umas 50, 60 pessoas na reunião. Ele pediu quem tinha a lista de contato e quem tinha a anamnese. Aí eu levantei a mão, abri a minha pasta e falei, eu tenho aqui. Aí ele disse, não, não, pode segurar, eu só queria ver quem tinha. Aí ele perguntou, você tem vendido? Eu falei, sim, eu vendo, através dessas fichas aqui eu vendo. Só, um deles, eu demorei
1 ano e meio para ir visitar. E quando visitei ele, eu vendi. Tá? Um dos terceiro, quarto da minha lista, que era um amigo meu lá de Concórdia. Aí ele falou: eu sei por que você não foi visitar ele antes. Eu pensei, puxa, o homem veio lá de Uberlândia, eu aqui em Chapecó, como é que ele sabe por que que eu não fui visitar o cara antes? Fiquei. Ele falou: você não estava precisando de dinheiro. Quando tu precisou de dinheiro, tu foi lá e vendeu e colocou no bolso, não foi isso? Foi? E daí? Tem razão ele. Se eu tivesse precisando de dinheiro, estava apuradinho, apertado, eu teria antes lá visitado o cara. Demorei 1 ano e meio, coloquei ele na lista. Demorei 1 ano e meio para visitar. Tenho ele em destaque aqui. Uma hora eu quero achar e mostrar. É a Oripilon, na minha primeira lista que eu fiz. Tá certo? E ele sabia. Veja a experiência do seu Carlos Henrique Pereira da Silva. Tá certo? E mesma coisa a franquia. Se você fizer uma lista de 30 nomes, impossível que nesses 30 que você colocar para negócio, você não feche 3 franquias. É 10 por 1 a média. E se você levou um não, você tem mais 9 não. Você levou mais um, você tem 8 não para levar. Não desista. Entenderam? Então é assim que você faz. É assim que você ajuda e você forma equipe. Vamos ver o ganho lá. Então, os 3.350 que você pode ganhar no negócio, e se você fizer 4, você coloca 13.400 na sua conta no mês entre produto e dinheiro. Vamos lá? Vamos assistir rapidinho aqui. Que o tempo nosso já está escasso, né, seu Francisco? É que nós colocamos 9,6? Não, está dentro. Já indicou algo que gostou para alguém? Por exemplo, um serviço de um mecânico que gostou, de um médico, a comida de um restaurante. Por aí vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, você já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timol é diferente. Na Timol você indicou, ganhou. Sempre que indicar alguém que topar trabalhar conosco, a Timol enxerga que você merece ganhar algo também. E todos nós nos beneficiamos. Veja só como isso funciona. Se a pessoa indicada adquirir a franquia prata, você recebe na sua conta R$ 350, simplesmente por ter indicado ela. Agora, se a franquia for ouro, esse valor sobe para R$ 700. Mas não é só isso. Ao indicar uma franquia ouro, você ainda leva de bônus 2 combos mega e um combo mini, podendo elevar seu ganho em até R$ 3.350. Nunca uma indicação te rendeu tanto, não é mesmo? Você vendo todos esses benefícios que trabalhar conosco traz, não acha que vale a pena compartilhar com outras pessoas? Com certeza. Reconhecimento assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Então, viram ali? Entre você ganhar 350 e ganhar 700, o que você quer ganhar? Com certeza os 700. E depois não ter o arrependimento da pessoa dizer para você franqueado ou que você que franqueou, por que que tu não me falou antes? Então explique, não tenha medo. E quem mede o dinheiro da pessoa é ela. Você não pode medir o seu dinheiro ou a forma de você pensar pelo que você está levando para a pessoa. Ofereça para ela sempre o melhor. Porque daí ela vai ter mais estabilidade, vai ter mais motivação de trabalhar. Tá certo? Vamos abrir perguntas aí. Alguma dúvida do que eu falei ou do que o seu Francisco falou? Por favor, me ajude e depois eu quero mostrar para vocês mais um detalhe lá da minha
na minha conta. Alguma pergunta dos que estão na sala? Eu vou ficar um pouco atrás da porta também para responder a pergunta, pessoal, daí não me vê. É que o senhor explicou bem, o pessoal não ficou com dúvidas. Eu faço um resumo rápido para justamente que você entenda que há a possibilidade. E só depende de quem? Só depende de você. O seu Francisco não vem lá de Caxias abrir a loja do Borges aqui em Chapecó. Eu não vou lá em Itapema abrir a loja do Sérgio para ele trabalhar. Não é mesmo? E vice-versa. Ele não vem aqui em Chapecó abrir a loja para mim. Então, cada um é responsável pelo seu negócio. Cada um leva o seu negócio como ele quer. E a empresa orienta, você fazendo o básico que a empresa mostra, não tem dar errado. Se já deu certo tanto tempo, não adianta nós inventar. Só segue aquilo que a empresa pede. Agora, mais do que nunca, antes nós tínhamos a pandemia, não podíamos ir de casa em casa fazer a ficha de pesquisa. Agora nós temos essa oportunidade. Levanta a cabeça e olha quantas casas. Se você mora numa cidadezinha, tem a Delma, estava na live agora, segunda-feira, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, faturou 16 mil reais no mês. Mas veja você, 2.000 habitantes, 5 cada casa, que a média é 3 média casa, divide por 5. Quantas residências, apartamentos e dá moradias em si? Fizeram essa conta? Quanto tempo você demora para visitar um por um, que se ela está sozinha lá? Mas não é só ali, é nas vizinhanças, nas cidades vizinhas. E a oportunidade, nós temos o mundo inteiro na nossa vida, mais de 8 milhões de pessoas. Entende? E olha, não tem 100 mil pessoas fazendo o projeto, o último que eu fechei agora ontem, 68.221. Agora já deve estar mais, não é mesmo? Mas o projeto está andando muito bem, obrigado. Aquela que eu fechei na noite, a 68001. No outro dia de manhã, quando eu fui abrir para fazer a outra franquia abaixo da pessoa que entrou, a mesma VMAGATS, já estava em 68.011. Entrou 10. Da meia-noite até as 7h30 da manhã, que daí no outro dia de manhã tinha que fazer bem cedo, porque a pessoa ia viajar. Então, nós começamos a fazer às 7h30 da manhã a franquia dela, porque daí ela ia para o Mato Grosso. E ela estava aqui em Santa Catarina. Tá certo? Perguntas aí, meu povo. Mete bala aí. Mete bala aí que o Francisco e o Borges respondem. Quem tiver ao nosso alcance. Vamos dar 10 minutinhos aí. Alguma dúvida? Alguma sugestão do que nós podemos melhorar também? Que nós não sabemos tudo. Temos que aprender com vocês. Tudo bem, Sérgio? Não tem pergunta, meu povo? Será que eu falei bem demais? Falou. Falou, desculpa, eu não levantei a mão. Falou muito bem vocês dois, parabéns. Obrigado. Excelente, muito bom, muito bem explicado. Como você falou, a gente sempre aprende alguma coisa a mais do que a gente sabe, né? Então, a importância de estarmos conectados na medida do possível com todas as lives. Só tenho a agradecer e dar os parabéns para vocês. Muito obrigado. E um detalhe importante: coloquem pessoas na sala. Tragam convidados. Eu e o seu Francisco, nós até falamos entre os dois em parar de fazer. Mas por que que nós fizemos essa hora? Por causa justamente do maior parte dos que fazem trabalho voluntário. Agora, quantos estão na sala? Quantos convidados eles trouxeram? Por que também na segunda-feira, às 2h30 da tarde? Loucura? Não. Sabedoria. Bombeiro?
pode ser convidado, trabalhou no final de semana, militar que fez plantão no final de semana, enfermeiros fizeram plantão no final de semana, na segunda-feira está de folga, cabeleireiros estão de folga na segunda-feira, estética está de folga na segunda-feira. Veja, já encheu a mão de opções de convite. Então põe na sala, fica fácil nós ajudar a entender o que é o projeto. Entendeu? Alguma pergunta? Não? Se não deu, daí o São Francisco encerra. Só vou agradecer aqui. Deu. De minha parte, então, agradeço a todos por ter dado ouvido a esta palestra e principalmente por ter comprado esse tempo para estar aqui. Espero que possam estar também em outras lives e trazer convidado. E atinjo esse alvo, gente. Nós e o São Francisco já tivemos pessoas aqui com 30 e menos de 30, né, São Francisco? Exato. E a alegria que isso nos deu para nós. Porque nós já estamos peleando desde início de dezembro. E não vamos desistir. Porque desistir é para os fracos. E nós não somos fracos. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Seu Francisco, o senhor fecha para nós, por favor?